Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, programa radiofônico, também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Nós, mais uma vez, temos a alegria de contarmos com a presença de Antônio César Perry de Carvalho em nossa cidade, ele que é daqui, né? A sua origem é Araçatuba, há muitos anos em Brasília, mas quando vem em Araçatuba é uma alegria muito grande recebê-lo, né? E fazer uma gravação com a gente, uma entrevista com a gente, falando sobre os seus livros. Primeiramente, vamos ouvir os cumprimentos de Antônio César Perry de Carvalho. É com muita alegria que estamos mais uma vez em Araçatuba, né? E participando do programa A Voz do Espiritismo. Estar em Araçatuba e nessa livraria, sem dúvida nenhuma, é razão de muitas recordações, porque nós nos iniciamos no movimento espírita na instituição Nosso Lar desde a sua fundação, né, em 1960, acompanhando a minha mãe, a Bebé, e o tio Rolandinho. Essa livraria, inclusive, tem o nome dele, Rolando Perry Cefali, e o Clube do Livro tem o nome de Dona Bebé, né? Então é um motivo de boas recordações nós estarmos aqui neste momento. Muito bem, César, você disse muito bem, né, em relação à livraria. Nós estamos gravando aqui na Livraria Espírita Rolando Perry Cefali. O tio do César, né, seu Rolando, muito conhecido na nossa cidade, na nossa região toda, né, Rolando Perry. E nós estamos aqui na livraria, numa confraternização, inclusive, né, lançamentos de outras obras, né, uma festa aqui muito bonita, né, um café da manhã com muitos amigos, né, lá da instituição Nosso Lar, aqui presentes, né. E o César veio aqui para lançar mais um livro. Nós tivemos aqui recentemente, aqui na livraria, com o lançamento do livro Benedita Fernandes, A Dama da Caridade, né? Fizemos uma gravação, fizemos uma reportagem, uma entrevista com o César sobre A Dama da Caridade. E hoje nós temos o lançamento de um outro livro do César Perry. Mas antes disso, ô César, você falou uma coisa muito interessante em relação, você que é daqui de Araçatuba, né? Fundou praticamente a Mocidade Espírita aqui em Araçatuba algumas décadas atrás, e em relação à Livraria Espírita Rolando Perry Cefali e o Clube do Livro Espírita Josefina Perry Cefali de Carvalho, Dona Bebé, você foi o fundador do Clube do Livro, ô César, um dos primeiros clubes do livro do Brasil, não é isso? Realmente. O Clube do Livro Espírita da antiga União Municipal Espírita de Araçatuba foi fundado, né, em 1973, no período em que nós éramos o presidente da União Municipal. E era um momento assim de muito interesse pelo Clube do Livro, em função do pioneirismo do Richard Simonetti, né, que tinha lançado a ideia de Clube de Livro poucos anos antes, e que ele chamou inclusive a ideia do Clube do Livro como se fosse o ovo de Colombo. Então realmente foi um momento marcante. Muito bem, César, vamos falar então do seu novo livro. Já falamos da Benedita Fernandes, A Dama da Caridade, né? Um relançamento que você fez, acrescentando bastante coisas, né, nesse novo lançamento, né, do Benedita Fernandes, A Dama da Caridade. Agora o livro Em Ações Espíritas, comentários e crônicas sobre fatos históricos a partir da vivência de 53 anos de movimento espírita. Dirigente de Mocidade e Centro Espírita, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, nos níveis local, regional e estadual. Da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Espírita Internacional. Análise sobre 70 anos da USE de São Paulo e do 17º Congresso Espírita Estadual de Atibaia em 2017, né? Episódios e nuances da vida e obra de vultos destacados no Espiritismo no Brasil. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Ivone Pereira, Benedita Fernandes, Caí Barchuter, Mário Barbosa, Divaldo Pereira Franco. São reflexões sobre os rumos do movimento espírita. É isso que fala esse livro Em Ações Espíritas. É isso, César? Esse livro, Em Ações Espíritas, ele foi lançado por ocasião do 17º Congresso Espírita Estadual promovido pela USE na cidade de Atibaia, no dia 24 de junho agora, bem recente.
E ele é um lançamento da editora Cocriação, aqui de Araçatuba, né, que foi fundada pelo Cirlei Nogueira, em parceria com a USE Regional de Araçatuba. A nova obra, em Ações Espíritas, nós selecionamos algumas crônicas, alguns registros coletados ao longo dos 53 anos que nós temos de atividades espíritas e que envolvem, né, fatos desde aqui de Araçatuba, né, como a Dona Benedita Fernandes, os remendos enormes, né, as visitas envolvendo Divaldo, envolvendo Mário da Costa Barbosa, e depois relatos sobre Divaldo Pereira Franco, mostrando a alegria de viver que esse homem tem, já completados 90 anos de idade, né? As ações de Chico Xavier, seus exemplos, e fazemos assim muitos comentários e análises sobre o movimento espírita brasileiro, o movimento espírita internacional, no sentido da preocupação com a simplicidade, com o atendimento daqueles que estão mais tratados perifericamente, né, que precisam contar com a atenção e atuação dos espíritas. E chamamos a atenção também sobre as ideias de difusão do espiritismo, de união fraternal. Em síntese, ele reflete, né, muitos contatos nossos do Brasil e de vários países. É uma obra que está aí à disposição, né, para o movimento espírita, fazendo, portanto, esses registros de atividades, de movimentações em prol da difusão e a consolidação das ideias espíritas. Muito bem, César. E em relação à aquisição desse livro, né, nós estamos aqui nesta entrevista, né, que vai para o YouTube, né, as pessoas podem, vai para a internet, né, mundo afora, e as pessoas podem querer saber como que adquire este livro muito importante aí para o movimento espírita. Esse livro é editado pela Cocriação, em parceria com a USE Regional de Araçatuba, mas ele está disponível numa conhecida distribuidora nacional de livros espíritas, que é a Candeia. Então é o local de qualquer parte do Brasil para mais fácil acesso, né, e localização desse livro. Como também diretamente aqui com o Cirlei, da editora Cocriação, que é o e-mail cirleinogueira@yahoo.com.br. Muito bem, César. Então vamos deixar os microfones do programa A Voz do Espiritismo, o site avozdoespiritismo.com.br, para mais colocações que eu não perguntei e que você gostaria de expor aos nossos internautas e ouvintes da rádio. Caso contrário, as suas despedidas desta manhã maravilhosa aqui na Livraria Espírita Rolando PR Cefali. Nós fizemos aqui logo no início o nosso registro, né, sobre a nossa origem no movimento espírita de Araçatuba e a nossa vinculação com todas essas atividades que nós temos desenvolvido desde o nosso trabalho inicial na fundação, acompanhando como adolescente, né, a fundação da instituição Nosso Lar, depois da Casa da Sopa Emília Santos, da Casa Transitória e do Centro Espírita Luz e Fraternidade, que nós somos vice-presidente durante todo o período em que nós residimos aqui em Araçatuba. E as tarefas de unificação, né, junto à USE de Araçatuba, à USE Regional. Porém, nesse livro, em Ações Espíritas, nós damos muito destaque, né, a algumas vivências, algumas ideias que nasceram nos contatos iniciais das atividades espíritas de Araçatuba. Então nós não podemos nunca esquecer que na origem da instituição Nosso Lar, na fundação da Mocidade Espírita Eymar Ragazzi Martins, nós tínhamos ações junto às famílias que eram albergadas na época, né, na instituição Nosso Lar, que era a origem dela, e que visitávamos aos domingos à tarde as famílias que eram assistidas externamente pela instituição, que tinham contato,
contato, que frequentava as reuniões do Evangelho, e com isso nós tivemos muito contato, né, com bairros que eram bastante carentes, né, naquela oportunidade. Esses fatos nos chamaram a atenção depois, nos contatos também com Chico Xavier, na sua maneira simples de ser, nas peregrinações, nas atividades que ele fez em bairros. Depois também junto com Langerton Neves, né, da cidade próxima ali de Peirópolis, também com muita simplicidade. E no exterior nós tivemos também a felicidade de conhecer na Guatemala, no Planalto, nas montanhas da Guatemala, um movimento de espíritas muito simples, descendentes dos maias, né? E que eles, com extrema dificuldade, carregando criança nas costas, como é o hábito lá, andando a pé, comparecem, né, a família inteira para participar de atividades espíritas. Então tudo isso nos faz sempre pensar que é chegado um instante que, muito embora o Espiritismo tenha uma grande projeção e uma facilidade hoje de difusão, nós não podemos esquecer de uma frase de Paulo: fiz-me fraco como os fracos para estar com os fracos. Estar com os fracos não significa apenas fracos do ponto de vista socioeconômico, significa fracos do ponto de vista espiritual, de carências, de necessidades de acolhimento, de consolo, de esclarecimento espiritual. É essa a ideia que nós devemos deixar sempre muito bem registrada em todas as nossas atividades espíritas, em todas as nossas instituições. E com isso nós deixamos aqui a nossa saudação e a nossa despedida a todos esses que acompanham o programa A Voz do Espiritismo, agradecendo mais uma vez a oportunidade aberta aqui pelo Nelson. Nós que agradecemos, Antônio César Perry de Carvalho, a sua participação aqui conosco, né, no nosso programa, no nosso site, com esse livro maravilhoso aí à disposição de todos para uma análise, né, César, em relação às ações espíritas no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, e sem dúvida nenhuma não haverá outros momentos, né, em que nós poderemos estar aqui em Araçatuba em contato com todos vocês. Obrigado.